Em relação ao Linux, o que é que vocês precisam compreender? O Linux ele é um sistema que ele pode, de fato, assim, gerar um pouco de dificuldade com os senhores no início, tá? Principalmente quem está começando do zero, sente dificuldade, isso aí é normal, entendeu? Não vão achando que isso é coisa do outro mundo. E o que foi que eu falei, né? Eu falei o seguinte, que todo assunto, entendeu? Assim, de informática, ou toda disciplina tem um assunto que dá trabalho, certo? Toda disciplina vai ter um danado de um assunto que vai dar trabalho. E aí o que acontece? O que é que acontece nesse sentido aqui? Você precisa ter algumas estratégias que ajudam, que vão ajudar vocês a ter um desempenho melhor. No caso do Linux, observem. Aqui no material, nós temos a trilha do Linux. Já mandei nos grupos, tá? A trilha do Linux, ela tem o seguinte. Quando você acessa, você tem aqui o slide do conteúdo, tá? O slide do conteúdo vai abrir aqui numa nova aba, tá? Eu vou deixar aberto aqui numa nova aba. E eu vou acessar aqui as trilhas, tá? Eu vou acessar a trilha aqui, ó. Vou deixar aberta uma aba, vou deixar a trilha 2 aqui, acesso, aberta uma aba e a terceira trilha também, tá? Vou deixar aqui, deixar desse jeito. Observem como é que funciona aqui a nossa dinâmica, beleza? Eu compartilhei o link também, pessoal, com o pessoal do CFO, porque é uma disciplina que serve para eles também, tá? Então, assim, é algo que vai servir também para eles. Como ontem teve aula de Délio, né, uma aula online de Délio, então ele deu aula para o pessoal do CFO e eu para o pessoal aí de Sergipe. Só que, assim, como a disciplina é uma disciplina que serve para os dois editais, né, então eu preferi aí mandar o link para porque todo mundo aproveita, de certa forma, aproveita a aula, tá? Ó, vamos lá. Pessoal, olha só. Deixa eu salvar aqui rapidão esse PDF, que eu quero abrir esse PDF aqui. Eu quero abrir esse PDF aqui do material para vocês verem, ó. Muito bem, ó, pessoal, é o seguinte, o material que vocês estão observando, certo, que foi compartilhado, é esse aqui. Esse aqui é o material teórico, tá? Esse material que vocês estão visualizando aí. Isso aí é o material teórico. Como é que você vai revisar? Como é que você vai revisar por esse material teórico, tá? Aqui a estratégia é essa. Como é que eu vou revisar inicialmente com esse material teórico aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, você não vai pegar e vai revisar todo o assunto do zero. Para quem já tem uma bagagem, qual é a minha recomendação, tá? A recomendação aqui que vocês já sabem, todo mundo aqui sabe que o Linux é um sistema operacional, todo mundo aqui sabe quem foi o criador dele, etc, etc. Características que você precisa lembrar, né? Características básicas aqui, tá, pessoal? Ou seja, estou estudando Linux, o que é que eu vou precisar lembrar? O que é que eu tenho que lembrar aí na minha revisão? Você tem que lembrar essas características aí, todas as características que estão escritas. Principalmente o quesito que ele fala que o Linux ele é um software livre. Ele é um software livre, ele é regido por essa licença chamada General Public License, que é a licença pública geral. É uma licença que ela determina, como os aplicativos eles podem, ser gerenciados, se eles podem ser distribuídos de forma livre ou não. Então, cada aplicativo, cada programa criado, cada sistema, ele tem uma licença específica. Por exemplo, a Microsoft ela tem uma licença comercial, enquanto que o Linux, a licença dela é uma licença de software livre, que é o caso aí do GPL. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque lá no edital do pessoal de Sergipe, viu? Lembrando aí, lá no edital do pessoal de Sergipe, quem está acompanhando aí o edital, eu pintei aquele edital todo, né? Ficou parecendo ali, ficou parecendo um restart, não foi, Leandro? Ficou todo pintado lá aquele edital, enfim. Aí o que acontece? Vocês precisam lembrar o seguinte, que lá naquele edital que vocês estavam vendo, vocês vão ter, né, alguns assuntos que eles enfatizaram, né, que vai ser cobrado. Então, por exemplo, ó,
Aqui no edital, deu uma organizada aqui desse edital do edital de vocês aqui de Sergipe, por exemplo, ó, que a gente trabalhou com isso aqui na aula passada, né? Vocês estão lembrados. Olha só o que é que diz. Fala software livre. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Software livre, software básico, utilitários e sistemas operacionais. Percebem isso aqui? Pronto, ó. Primeiro de tudo, o que é um software livre? Um software livre é um software que você não precisa de licença para você modificar, para você usá-lo, modificá-lo, distribuí-lo, enfim, ou até vender. É o caso do Linux. O Linux é um exemplo de software livre. Então você pode, inclusive, vender o Linux se você quiser. Eu modifico o Linux, a estrutura dele, e depois eu vou e vendo. Eu posso fazer isso tranquilamente. É uma característica do software livre. O que é esse software básico? Pessoal, software básico é o mesmo que software de sistema. Ou seja, o Windows e o Linux são software de sistema, concordam? São sistemas operacionais, então são softwares básicos. Básico significa software base, ou seja, para eu instalar aplicativos utilitários, por exemplo, Word, Excel, eu preciso de um software base. Então, imagine que o Windows e o Linux eles são esse software base. Né? É a base para eu poder construir outros aplicativos, tá? Isso aí é o que significa software livre, né? Software básico, enfim. Aí o que acontece? Aqui ele fala, né? Sistemas operacionais ambiente, ó. XP, Vista e Windows 8, eu acho muito difícil cair alguma coisa sobre eles. É mais provável cair sobre o Windows 10, tá? Ou cair alguma questão que sirva para qualquer um deles. Que sirva tanto para o 10, o 8, o 7, enfim, independente, tá bom? Aí vamos lá. Aí vamos seguindo aqui. Olha o que, é que ele pede aqui do Linux, ó. Conceitos e características, tá vendo? Ó? Aí tem instalação, configuração, utilização de recursos, enfim, sistema de arquivos, ó. Tá vendo? Aqui a parte de sistema de arquivos tá bem explícita aqui que ele quer, ó. Sistema de arquivo, operações com arquivos, permissões, segurança, olha. Essa aba de permissões aqui também tem lá no slide, essa característica de permissões. Então, ó, quando você vem aqui no slide, o que eu peço para vocês revisarem nesse slide aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta e vou ir aqui destacando, tá? Vou riscando aqui o material. Ó, vocês vão ter que revisar o quê? Nessa questão do Linux. É como eu estou dizendo, é reta final. Você não vai ter tempo, né? Se você tiver tempo, beleza, dá uma olhada no slide inteiro. Mas se você não tem tempo, você vai dar uma olhada maior nessas coisas que eu vou circular aqui e vai obrigatoriamente resolver a trilha. Então, essa trilha aqui, ó, senhores, essa trilha, se você não fez, cuide de fazer. Trilha 1, 2 e 3 do Linux, ó. A 1, que é essa aqui, a 2 e a trilha 3. Você vai, a obrigação dos senhores fazer, certo? Vocês vão ter como obrigação aí montar, vamos dizer assim, estudar em cima dessa trilha. Inclusive, até mesmo montar o material de revisão de vocês. Se vocês, né, quiserem fazer anotações, é bom que vocês façam suas anotações. Então, ó, características do sistema Linux, ó. Isso aqui você tem que revisar. E aí, o que for importante, eu vou colocando asterisco, tá? Ó, aqui, ó. Saber o que é software livre, tá? Perdão, acabei riscando demais aqui, né? Pronto, ó, software livre. Você tem que revisar isso aqui, tá? É algo que você precisa revisar. Aqui são características, tá, pessoal? Característica é bom sempre você olhar, né? Por exemplo, característica de suporte de nome, ó, até determinados caracteres. Isso aí é algo simples também, ó. Aqui tem questão, ó, são exemplos de sistemas operacionais, ó. Aí tem Unix e Windows, tá? Questão aí vocês resolvem. Isso aí tá na trilha, lá no slide tem, depois vocês resolvem isso aí, tá? Eu vou direto aqui. Ó, código aberto. Você vai ter que olhar, revisa aqui o que significa código aberto, porque código aberto tem tudo a ver com software livre, tá? Então é importante você lembrar que o código aberto, um aplicativo de código aberto, qualquer pessoa pode fazer o quê? Pode acessar, modificar e distribuir esse aplicativo, tá? Ou seja, no caso aqui, quem é o exemplo disso, de software código aberto, pessoal? O Linux, tá? Ó, o Linux. Quem mais? Você tem o LibreOffice. O LibreOffice é um outro exemplo também, tá bom? Professor, tem outros exemplos, o Android. O Android também é um exemplo. Eu posso desenvolver Android, é um exemplo aí. Tem mais exemplos aí, professor? Tem outros, é porque não me veio à mente ainda, mas tem, entendeu? Mas esses são os principais, tá? Esses aí são os principais.
Aí, ó, questão de liberdade, né? Assim, é importante que você dê uma lida nisso aqui, porque às vezes a banca ela pode perguntar como é que funciona essa questão de liberdade. É simples, eu tenho níveis de liberdade que o sistema é considerado software livre, ou seja, liberdade de executar, de estudar, de redistribuir, de modificar. São liberdades básicas, né? Então, ó, código aberto. Aqui tem uma explicação um pouco mais, assim, detalhada, né? Uma explicação mais óbvia que eu comparo com a receita de bolo. Caso você não entenda direito o que é código aberto, ó, dá uma lida nisso aqui, que eu comparo com a receita de bolo. É mais ou menos o seguinte, o Linux, ele é como se fosse uma receita de bolo que todo mundo tem acesso. Por exemplo, se você chega aqui na web, pessoal, ó, se você chega aqui na internet aqui, por exemplo, ó, e você vai procurar uma receita de bolo, ó. Por exemplo, ó, receita de bolo de chocolate, ó. Certo? Vamos ver aqui, ó, receita de bolo de chocolate. Aí tu vem aqui no site, ó, por exemplo, ó, nesse site aqui, você acessa esse site e o que é que você encontra? Você encontra uma receita aqui, ó, tá vendo? Uma receita aberta, ou seja, e ainda um vídeo, ó, tá vendo? Ensinando passo a passo de como é que você faz. Então, ou seja, essa receita aqui vocês podem modificar, não é verdade? Por exemplo, vamos supor que meu colega aí, Leandro, ele vai resolver fazer um bolo de chocolate. Só que o Leandro, ele é o seguinte, ele não quer colocar muito açúcar. O Leandro é parecido comigo nesse sentido. Ele não gosta de colocar muito açúcar nas coisas, né? Para evitar, né, esse aumento da glicemia. Aí o que é que o Leandro ele faz aqui, ó? Ao invés de colocar uma xícara, né, e uma xícara e meia de açúcar, ele vai, não, eu vou colocar só uma, não vou nem botar mais uma e meia, bota só uma, ou seja, ele pode modificar essa receita e fazer do jeito dele. Ah, eu não vou botar 3 ovos, não, vou botar mais um. Então veja que aqui é uma receita totalmente personalizável, você pode modificar a seu gosto, tá? E várias outras receitas. Então o Linux ele é como se fosse isso aqui. Ele é uma receita aberta que você consegue modificar. Agora o Windows, por exemplo, seria a receita de fazer a Coca-Cola, sabe? Aí você olha assim, ah, professor, tem uns ingredientes, mas você sabe a receita assim, o passo por passo como ela é feita, meu irmão, é segredo, né? Então o Windows é como se fosse a receita da Coca-Cola. Já o Linux não. O Linux, por exemplo, ele não, ele é uma receita de bolo, todo mundo pode enxergar. Então isso aqui é o que significa ser código aberto, tá? Receita que todos podem ver. Tranquilidade, meu povo, até agora, muito bem. Então, ó, código aberto, você tem que revisar sobre isso aqui. Vamos lá, deixa eu descendo aqui. Pronto, principais partes do Linux. Tem que saber isso aqui? Tem. Você tem que saber o que é kernel, tá? Ó, tem que saber o que é kernel, tem que saber o que é shell e tem que saber o que são as applications. O que é o kernel? O kernel, ele é o núcleo do sistema, tá? Então, ó, lembra disso, que o kernel, ele é o núcleo do sistema operacional, é a parte mais importante do sistema. O que é que ela faz, o kernel? Ele gerencia os chamados recursos de hardware, ou seja, quem se comunica diretamente com o maquinário, com a memória, com o processador, é o kernel. Então, isso aqui é algo que você tem que lembrar, tá? E o shell é aquele ambiente de comandos, ó. É aqui onde você vai inserir os comandos. Tem que saber também. Onde é que você vai inserir os comandos? Ah, você vai inserir os comandos aqui, no shell. E as aplicações são são aplicativos que você instala depois, tá? Programas que fazem diversas coisas, como, por exemplo, o LibreOffice, né? No caso do Linux, já que o Office da Microsoft não roda, né? No Linux em regra, beleza? Aí aqui, eu tenho uma explicação sobre o que é kernel, tá? Mas você já tá ligado que é um núcleo do sistema, né? Se quiser, pode aprofundar ali, ó. Tem as questões para você resolver, entendeu? Tem exercícios aqui que vocês podem resolver tranquilamente. Diferença de interface gráfica e interface textual. Você tem que saber também, claro, é importante você conhecer, saber o que é o CLI, né? Saber o que é a interface gráfica e saber também o que é uma interface de comando, tá? Tudo isso aí vocês têm que conhecer, tá bom? Tem que conhecer. Então, ó, lembrando, ó, no Linux é chamado de Shell ou de Bash, já no Windows é CMD, então isso aí você tem que conhecer, tá? Ambiente gráfico. Professor, se eu recomendo lembrar dos ambientes gráficos? Sim, se você não conseguir memorizar todos esses aqui, pelo menos memorize esses, ó. Genome, KDE, XFCE e a Unity, porque são as principais, são as que eu vejo mais cair, tá? Em prova. Então, a minha recomendação, tá bom? Pessoal, até agora tudo bem? Tudo certo? E aí? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Então, seguindo, ó.
Aqui tem a explicação de cada um, enfim, mostra como é a telinha, né, de cada um, beleza? Vocês não precisam saber como é a tela, aqui é só curiosidade, né, para ilustrar o slide, para facilitar a explicação. Pronto, rotinas de inicialização, o que é que você tem que lembrar? Quais são os softwares de inicialização que o Linux ele tem? Lilo e o Grub. Pronto, são esses softwares aqui que fazem o chamado dual boot. O que é dual boot? Dual boot é eu ter dois sistemas operacionais em uma mesma máquina, certo? E não precisa ser dois HDs, pode ser um HD particionado. Então, chamado dual boot ou multiboot. Professor, qual dos dois jeitos está certo? Os dois jeitos estão certos, é porque dual boot são dois sistemas, mas você pode ter mais do que dois sistemas, né? É porque não existe trial boot ou quádruplo boot, né? Então é melhor falar multiboot, tá? Ou é dual boot ou multiboot quando for mais do que isso, né? Por exemplo, ó, aqui é o Lilo, e aqui é o Grub, ó. O Grub já é um pouco mais novo. Tá? E tem os exercícios, tipos de usuário. Professor, de tipo de usuário, quais desses eu tenho que lembrar? Meu irmão, lembre do root. O root, ele é o usuário administrador. Esse cara aqui você tem que lembrar. Ele tem um controle total do sistema. Qual é o comando que eu vou usar caso eu precise trabalhar como root, que eu precise acessar alguma coisa como administrador? Você vai usar o comando sudo, ó. Tá vendo aqui? Eu já adianto aqui para você. Ou seja, se a banca perguntar, determinado usuário no Linux precisa acessar, né, um determinado arquivo que somente o administrador acessa, qual comando ele pode usar para ter acesso administrativo? O comando aí do sudo, beleza? Aí vocês deem uma olhada nisso aqui também. Deixa eu avançar aqui rapidão para a gente agilizar. Distribuições Linux, sim. Você tem que conhecer, saber o que é uma distribuição, pelo menos saber o que é, tá? Conhecer o que é uma distribuição. Então, cada distribuição, ó, por exemplo, tem a Debian, tem a Ubuntu, né? Tem várias distribuições aí. Então, você tem que pelo menos saber quais as principais. Então, dê uma olhada. Sistema de arquivos, você viu lá que no edital ele falou bem explícito, ó. Eu quero que você saiba sobre os sistemas de arquivos, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, sistema de arquivos. Então, você vai ter que lembrar desse negócio. Então, o que é que você vai fazer? Quais são os sistemas de arquivos do Linux, pessoal? São esses aqui, ó. XT2, XT3, XT4 e RAID FS. Só memorizar isso aqui. Só isso, pessoal. Ah, professor, é interessante saber o que é? Não, é realmente saber o que é interessante, né? É a forma de armazenar os arquivos e tal, mas a banca às vezes nem pergunta isso, ela pergunta simplesmente assim: assinala a alternativa correta quanto ao sistema de arquivo do Linux. Aí lá na letra L bota lá XT4, por exemplo. Então, assim, eu prefiro que vocês, né, sinceramente, tenham aí, memorizem esses principais sistemas de arquivos, pelo menos isso, tá bom? Pelo menos isso aí. Então, aí, os sistemas de arquivos, deixa eu avançar. Pronto, nome de arquivo, só você lembrar outra coisa, isso aqui eu já vi cair numa prova, não sei se foi da Polícia Federal ou da PRF, não me lembro, né? É que não há o que? Obrigatoriedade de extensões de arquivos no Linux, beleza? Não há obrigatoriedade. Mas se você quiser colocar, não tem problema, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Case sensitive, né, que é a diferença de maiúsculo e minúsculo, isso aí o Linux ele tem. Você dá uma olhadinha também. Sobre diretórios. Professor, sobre diretórios é importante? Sinceramente, às vezes a banca cobra. Não cobra tanto como comandos, mas é importante você dar uma olhadinha também nisso aqui, tá? Então, você dê uma olhada aí nesses principais diretórios, que são esses que estão na tela. Professor, qual é o que o senhor vê mais caindo em prova? Ó, os que eu vejo mais caindo em prova são esses aqui, ó. Diretório home, aparece demais, tá? Diretório bin, diretório boot, certo? Etc. Eu vejo caindo muito, tá? Esses diretórios aqui, ó, pessoal, lib, média e mnt, é importante se olhar, beleza? O diretório root é tranquilo, só você lembrar que é do diretório do usuário master, esses aí. Esses aí são os que eu vejo mais cair, tá? Dos que eu olho em questão, eu vejo mais cair sobre eles. Tem a explicação de cada um. Aí vocês dão uma olhada com calma, né, sobre a explicação de cada um. Ou seja, o que é que cada um faz aqui? Diretório bin, arquivos binários, ó. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na tela, tá, pessoal? Ó, diretório bin, arquivos binários, diretório boot, né? O que é o boot, pessoal? O boot, pessoal, é a inicialização do sistema, tá? Diretório etc. Etc não tem nada a ver com etc do português, né? Do latim, aliás, né? Aqui, etc significa configurações do sistema. Diretório home é o diretório dos usuários comuns do sistema. Então, isso aí você tem que conhecer, né? Diretório lib, de bibliotecas essenciais. Então, diretório de montagem. Então, pessoal, vocês têm que conhecer esses, pelo menos esses diretórios, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Pronto, aí agora, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, aí começa a dificuldade do Linux agora, que é o shell.
O shell, pessoal, aqui você não vai usar um asterisco só não, viu? Aqui, ó, são vários asteriscos que você tem que colocar aqui no shell. Por quê? Porque o shell ele tem maior probabilidade de cair em prova. Pessoal, até agora vocês estão acompanhando meu raciocínio. Eu vou perguntar aí de novo, tá tudo certo? Tudo de boa aí? Até agora tá tudo certo? Beleza. Vou só tirar um print aqui da tela, viu? Para eu mandar aqui pro tio Ismael aí para ele ver que a live tá, né? 42 aí. Contando comigo, é claro, né? Mas vamos botar aí 40 alunos, né? Então, estamos aqui jogando duro, né não? Muito bem. Beleza, pessoal? Então, olha só. Né? Deixa eu ver aqui se a print prestou. Deixa eu ver. Pronto, prestou. Tá aqui, ó. Aí, beleza, muito bem. Beleza, senhores. Então, o que acontece? Ó, o shell, o shell é a interface de comandos. É onde você vai inserir os comandos. Ô, professor, e quais são os principais comandos? Os principais comandos são esses aqui, ó. ls, cd, cp, rm, rmd, mv, mkd, man, df, sudo. Pronto, são esses os principais comandos. São os comandos que mais caem em prova. São esses aqui. Tá? Esses aqui são os principais comandos. Vamos fazer o seguinte, essa aula, eu acho que seria interessante a gente focar um pouco mais nos comandos. Por quê? Porque é o que gera maior dificuldade. Pessoal, software livre, conceito, vocês aprendem rápido. Mas os comandos dão um certo trabalho. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir aqui o terminal da minha máquina, tá? Deixa eu botar aqui o shell, tá? Aliás, não é nem o Windows PowerShell. Aqui não é o Windows PowerShell, não. Aqui é chamado de terminal mesmo. Terminal Bash, né? Mesma coisa do Linux. Pronto. Pessoal, esse aqui é o terminal da minha máquina, tá? É o shell da minha máquina. Primeiro de tudo, o que eu quero saber aqui? Eu preciso saber em que pasta eu estou. Por quê? Para eu poder trabalhar, para eu poder saber onde é que eu estou primeiro. Que tipo de comando eu vou usar para eu saber onde eu estou? Bom, tem alguns comandos aqui, por exemplo, ó, que, assim, tem alguns comandos extras que eu até não acrescentei, mas eu vou usar aqui um comando, que é um comando extra, tá? Eu vou usar esse seguinte comando aqui, ó, deixa eu escrever aqui para vocês verem. Eu vou usar esse comando pwd, ó, comando pwd. Para que serve esse comando? Para mostrar em que pasta o usuário está, tá? Mostrar onde o usuário. Eita, esse meu U ficou parecendo um M, né, mesmo? Vamos ajeitar isso aí, né, parceiro? Oxe, letra feia da bexiga, ó. Onde o usuário está, beleza? Pronto. Eu vou usar esse comando aqui, é um comando extra. Então vamos lá, ó. Eu vou voltar aqui para o meu shell e vou escrever pwd. Escrevi pwd. Vamos lá, pessoal. Em que pasta eu estou? Eu estou na pasta users, Lucas Mansueto, não é isso aí? Eu não estou nessa pasta? Não é essa pasta aí que eu estou, pessoal? Concordam comigo? Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu agora quero usar um comando para eu saber o que tem dentro dessa pasta. Qual comando eu poderia usar para ver o que tem dentro da pasta? Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir a pasta aqui, ó. Eu vou abrir essa pasta e a gente vai ver tanto no terminal quanto ela nos ícones, ó. Tá aqui, pasta Lucas Mansueto. É essa, tá? Essa pasta aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui que ela tá meio bagunçadinha, para não ficar muito bagunçada, tá? Deixa eu ver. Não, pronto, deixa ela assim. Algumas coisas eu vou arrastando, tá? Só para não ficar muito bagunçada. Pronto, beleza, tá de boa. Vamos lá, não olha a bagunça aí não, viu, meu povo? É porque computador de quem mexe muito com informática é assim, velho. É coisa demais a tela. É desse jeito. Bora lá. Então vamos fazer o seguinte: aqui está a minha pasta, tá? Essa pasta. Muito bem. Eu quero agora saber o seguinte: vamos trabalhando aqui, tá? Vamos trabalhando em paralelo. Eu vou, inclusive, deixa eu só aumentar, pessoal, o tamanho dessa fonte, tá? Desse meu terminal aqui. Eu vou aumentar, porque a fonte ela tá 18, né? Vamos botar uma fonte aqui maiorzinha, tá? Vamos botar uma fonte aqui, deixa eu ver, 36. Eu acho que deve ficar bom, né? Uma fonte aí 36. Bora ver aqui. Deixa eu abrir uma nova aba aqui do Shell, tá? Vamos lá. Oxe, foi menor, rapaz? Enfim, deixa assim, bora lá. Vamos deixar assim mesmo. Eu vou dando um zoom aqui na máquina. Qual o comando que eu uso aqui, pessoal, para listar? Para eu ver o que tem dentro? Cadê? Já comentaram aqui, né?
Um colega comentou, mas bora lá, os demais aí. Qual o comando que eu uso aqui para ver o que tem dentro da pasta? Para eu poder ver assim, ó, igual eu estou vendo aqui, né? Só que em forma de comando. Qual comando eu uso? Bora, pessoal, vamos interagir. Comando o quê? LS, não é isso? Então, ó, eu vou aqui escrever LS. Vou dar LS e vou dar Enter. Pessoal, listou o que tem na minha pasta? Listou ou não listou? Olha aí, ó. Olha aqui a pasta imagens. Essa pasta imagens, ela tá aqui? Observe se ela tá aí. Eu mesmo não tô achando ela, não. Cadê? Tem pictures, né? Pronto. Pictures é o que quer dizer imagens, né? Seria essa aí. Só que aqui ele tá em inglês, né? Mas aí você tem várias pastas, ó. Tem a pasta de movies que aqui tá aparecendo filmes. Beleza. Essa é o nome original, ó. Tem a pasta documentos, download, Google Drive, ó. Tá tudo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar, tá, pessoal? Eu quero que vocês aprendam a pensar aqui. Não é só decorar comando. Eu agora quero fazer o seguinte, eu quero criar uma pasta. Eu quero criar uma pasta chamada, sabe o quê? Academia de Estudo. Como é que eu vou criar uma pasta Academia de Estudo? Bora, eu quero que vocês escrevam aí na tela. Não, escreva tudo, não é só o comando, não. Escreva o comando e o que é que eu vou fazer certinho para eu criar uma pasta chamada Academia de Estudo. Pode botar tudo junto, Academia de Estudo, tudo junto. Bora. Como é que eu faço para criar? Cadê meu povo? Bora. Não, não é assim não, viu, colega? E o Saulo, não é desse jeito não. Isso, agora tá correto, ó. MCADIR, ó, bora lá. MCADIR, espaço, Academia de Estudo. Vamos deixar tudo minúsculo, tá? Tem problema não. Vamos dar Enter. Será que criou minha pasta? Bora olhar aqui. Bora ver se criou. Olha lá, ó. Academia de Estudo. Criou, não criou? Não criou certinho? Pronto. Então o comando aí que o Saulo escreveu, deu certo. Não deu certo? Pronto. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero entrar nessa pasta. Como é que eu faço, pessoal, para eu entrar nessa pasta? Eis a questão. E aí? Como é que eu faço para entrar nessa pasta? Vamos lá, olhem aqui os comandos. O comando para entrar na pasta tá aqui, nessa lista. Bora lá, escolham aí qual comando desses eu vou usar, né? Vou usar algum desses comandos aí, tá? Para entrar na minha pasta. Qual? Qual é o seu comando? Vou esperar aí vocês responderem. Muito bem. Como é que eu vou escrever o comando? Como é que eu vou escrever o comando inteiro, pessoal? Eu quero o comando todo, tá? Não é pela metade, não. O comando inteiro, bora. Lembrando que o Linux ele tem característica de ser case sensitive, né? Então você tem que escrever do mesmo jeito que está lá. Então você não vai escrever em maiúsculo, tá? Você tem que escrever em minúsculo, tá? Então, ó, Academia de Estudo, tudo minúsculo. Dou Enter. Entrei na pasta, aconteceu alguma coisa, eu escrevi alguma coisa errada, né? Ó, aqui, ó, sabe por quê? Porque eu criei ó, a academia sem o A, tá vendo aqui? Então, ele vai dizer que não existe. Então, bora lá, ó, MCADIR, Academia de Estudo. Viu aí que estava errado? Escrevi errado, tá vendo aí? Vamos fazer o seguinte, bora criar a Academia de Estudo certo e vamos fazer o seguinte, vamos remover o diretório errado que eu escrevi, tá? Ó, Academia de Estudo. Pronto. Agora sim, vamos listar aqui novamente. Ó, agora tá correto, Academia de Estudo, né? Vamos lá. CD Academia de Estudo. Dou Enter. E aí, entrei na pasta? Entrei na pasta. Ó, aqui, ó, PWD. Bora ver em que pasta eu estou. Estou dentro da pasta Academia de Estudo? Estou. Certinho. Certinho, certinho. Beleza? Estou aí na pasta. E agora? O que é que nós precisamos fazer agora, pessoal? Seria interessante o seguinte. Seria interessante nós criarmos algum arquivo, não é isso? Eu poderia criar algum arquivo aqui. Tem comando para criar arquivo? Tem, pessoal, tá? Eu não queria dificultar muito, mas tem comandos para criar arquivo, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso... Vamos tentar aqui usar esse comando cat, ó, para ver, tá? Bora usar esse comando cat para ver se ele cria. Eu vou colocar aqui, ó, cat, e vou colocar, ó, apostila.txt. Bora ver se ele vai criar. Ó, não criou. Deixa eu ver se é o comando touch. Apostila.txt. Deixa eu ver se ele criou. Pronto. Vamos listar. Ó, criou um arquivo chamado apostila.txt, viu? Usei esse comando ali, ó, comando touch para isso. É um comando mais avançado, tá? Não precisa memorizar ele não, eu estou só mostrando. Agora o que é que eu quero fazer? Eu não criei um arquivo, eu vou precisar agora do seguinte, pessoal.
Eu vou precisar apagar esse arquivo. Como é que eu faço para apagar? Qual comando eu uso? Bora, vamos lá. Bora lá, pessoal, vamos interagir. Eu sei que é um assunto chato, pô, mas a gente tem que aprender, entendeu? Se esse negócio cair na prova de vocês. Não, MV, cara, MV não, tá? MV seria para você mover esse arquivo. Eu tô querendo apagar o arquivo, tá? Isso, exatamente. RM, tá? Comando RM. Bora lá, RM, aí eu faço o quê? Eu escrevo RM e depois escrevo o quê? Apostila.txt, não é isso aí? Será que vai apagar? Bora ver, vamos listar. Ó, não tem nada na pasta, tá vendo? Vamos lá olhar lá na pasta para ver se tem alguma coisa dentro dela. Ó, não tem nada. Eu criei o arquivo, pessoal. Bora replicar aqui. Bora criar o arquivo novamente, tá? Eu vou replicar aqui, ó. Vou fazer o mesmo comando lá que eu usei, ó. Tot apostila. Ó o arquivo lá, viu que o arquivo surgiu? O arquivo aqui nasceu. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero apagar. Bora, eu vou usar a mesma estrutura aí que usamos anteriormente, ó. Do mesmo jeito que o Saulo está escrevendo ali, ó. RM apostila, ó. Enter. Viu ali, sumiu. Percebeu? Perceberam aí, pessoal? Estão conseguindo compreender de boa? Estão percebendo que está funcionando tranquilamente o comando? Pronto, tudo certo. Assim, a gente pode também testar outros comandos. Pessoal, dá para testar outros comandos sem nenhum problema. Por exemplo, ó, eu tenho aqui vários comandos. Ó. Eu tenho um comando aqui, ó, CD, que eu já usei, CP. Ó. Por exemplo, se eu quiser copiar, dá para a gente copiar aí um arquivo? Dá. Vamos fazer o seguinte, bora criar o arquivo e depois bora copiar. Bora ver como é que funciona. Eu vou criar o arquivo de novo, tá? Ó, Taut apostila, criei. Agora bora copiar esse arquivo. Vamos lá. Eu vou usar o cp apostila.txt. Só que assim, quando eu vou copiar um arquivo, eu tenho que dizer qual é o nome dele, né? O nome da cópia. Então vamos colocar o seguinte, apostila2.txt. Bora ver se vai rolar? Olha lá. Copiou, pessoal? Diga aí, copiou ou não copiou? Copiou, não foi? Pronto. Beleza, certinho. Copiamos aí o arquivo. Viu que usando aí o CP dá para copiar de boa. Bora lá, vamos ver aqui. Aí o que acontece, pessoal? Vamos usar esse comando MV, que foi o comando que o colega ali usou, né? Que o colega sugeriu. Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta e depois eu vou mover esse arquivo para dentro daquela pasta. Bora ver se eu consigo fazer isso. Porque pode ser que eu não consiga também, tá, pessoal? Eu não entendo muito eu não entendo muito de Linux. A realidade é essa. Eu sei muito pouco de Linux mesmo. Mas vamos tentar, né? A gente está aqui para aprender. Bora lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, mkdir apostila, beleza? Eu criei uma pasta chamada apostila dentro da pasta academia de estudo. Confere, ó. Criei aqui a apostila. E aí eu quero mover a apostila 02 para lá. Bora ver se a gente consegue. Bora ver, eu vou colocar o seguinte, mv, né? Eu vou colocar mv apostila 2, não é 02 não, né? Apostila 2.txt. E aí eu vou colocar agora para onde ela vai. Bora ver se vai para apostilas. Bora ver se a gente consegue, né? Mover apostila, né? Deixa eu dar um enter aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó, ela sumiu. Rapaz, e aí? Será que apagaram? Bora abrir a apostila. Olha ela aqui, dentro de apostila, viram aí? Tá aqui, conseguimos mover. Bora repetir, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ela de lá, ó, tá? Vou pegar ela daqui, tá? Vou copiar ela aqui e vou jogar ela para cá, tá? Vou mover, certo? Eu vou tirar ela daqui. Vamos fazer novamente o processo. Como é que eu faço para mover? Mover, eu vou fazer o seguinte, mv apostila 2.txt e depois eu vou dizer para onde ela vai. Para onde ela vai, nesse caso? Ela vai para a pasta apostila. Então, ó, a apostila. Dou Enter, o que aconteceu com ela, ó, moveu, saiu daqui e foi para dentro da apostila. Beleza, show de bola. Sossegado, beleza, tranquilidade. Então, ó, usamos o comando aí, ó, lscd-cp, certo? RM para apagar arquivo, entendeu? Usamos o MV, usamos aí outro comando aí, pwd que eu usei, mkd, enfim, pessoal, vários comandos aqui foram usados, tá? Tem alguns comandos aqui que eu preferi nem usar muito, por exemplo, grep eu não vejo muito ser abordado, né? apt-get, instalação, remoção de pacote de sistema, às vezes a banca ela pergunta de forma direta. Agora vamos lá, o que é que eu quero trabalhar com vocês aqui, né?
Para remover diretório é tranquilo, viu, pessoal? Um diretório vazio, não uma pasta. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui e vou criar uma pasta aqui fora, tá? Aí eu vou criar, né, por exemplo, ó, mkd teste. Ó, criei a pasta teste, tá vendo aí? Pronto. Usei mkd teste, ó, criei a pasta teste. Como é que eu vou remover essa pasta? Ela é vazia. Eu vou usar o quê? rmdir teste. Pronto. Então eu fui e apaguei, tranquilamente. Beleza? Vamos lá. O que que eu quero agora que vocês peguem dessa dica? Eu agora vou trabalhar com permissões, que é justamente esse comando, ó, chmod aqui, que ele é usado para trabalhar com permissões. O edital dos senhores, ele tem isso aqui, ó. Permissões e segurança de arquivos, ó. Tá aqui no edital. Então, assim, tá aí no edital, é melhor a gente conversar, tá? Eu prefiro. Vamos lá para a parte de permissões. Eu vou descer aqui, ó. Tem um bocado de questão de comando, tá, pessoal? Pega o material aí e resolva essas questões, pessoal. Ó, questão pra caramba aqui, ó. Tá vendo? Um bocado de questão boa aí para vocês resolverem. Então, fique de boa. Bora lá. Vamos trabalhar aqui, então, agora com permissões. Como é que funciona? Pessoal, entenda uma coisa. Normalmente, quando a gente trabalha com arquivos, nós temos que ter aí alguns privilégios. Ou seja, cada usuário ele tem um tipo de privilégio diferente. E isso aí a gente chama isso de nível de acesso. Ou seja, o usuário dono daquele arquivo ele tem um privilégio melhor. Ele tem mais acesso. O grupo do arquivo ele pode ter um privilégio um pouquinho aí mais restrito. E os outros usuários externos podem ter um privilégio também ainda mais restrito. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Vamos imaginar o seguinte. O dono do arquivo normalmente é aquele que criou o arquivo. O grupo é um conjunto de usuários que tem acesso. Então vamos lá, o dono sou eu. Então olha só, prestem atenção. Tá vendo o arquivo apostila txt aqui? Tá vendo esse arquivo apostila txt? Vamos imaginar que essa apostila aqui, eu criei, como vocês viram, eu criei esse arquivo aqui. Vocês são o grupo e os outros usuários é quem está de fora, externo, tá? Pronto. Entenderam até agora aqui? Eu sou o dono do arquivo, vocês são o grupo, certo? Vocês que estão aqui nessa live são o grupo. E os outros usuários é aqueles que nem é dono e nem pertence ao grupo, ou seja, são os ureia, os que estão de fora, os terceiros, né? É um nome bonitinho aí, terceiros. Até agora estão captando aqui, pessoal, raciocínio, tá de boa? Me diga aí, tá tranquilo? Beleza, bora lá. Aí o que acontece? Tem um detalhe. Cada permissão, ela tem uma seguinte nomenclatura. Por exemplo, eu tenho permissão de leitura, que significa R, né, que é de read, né, que significa de leitura. Eu tenho permissão de escrita, que é write, e eu tenho permissão de execução. Como é que funciona? Permissão de leitura, você só consegue ver o arquivo, né? Você consegue aí ver o arquivo que está lá. Permissão de escrita é justamente você poder modificar aquele diretório, aquela pasta. Ou seja, se eu dou permissão de leitura apenas, vocês vão conseguir ver que a apostila está aqui, mas vocês não conseguem apagar ela daí. Mas se eu te dou permissão de leitura e escrita, você vai conseguir apagar a pasta apostila. Percebe? Pronto. Ô, professor, e a execução? A execução não se aplica para leitura ou para apostila, porque a apostila é um arquivo de texto, tá? Então ele não precisa de execução como um arquivo executável, tá bom? Então não se aplica a execução aqui, apenas leitura escrita nesse caso. Aí vamos lá. Então o que acontece? Tem leitura e tem escrita. O que eu preciso fazer? Eu preciso aqui, pessoal, conceder permissão ou remover essa permissão, tá? É isso que eu preciso. E aí você tem que entender qual é o nível de permissão. Você tem permissão do dono, que é owner, você tem aí a permissão do group, né, o grupo, e os holder, que são outros, nesse caso, que estão de fora. R significa leitura, W significa escrita e X significa execução. Aí vamos lá, tipos de arquivo, né? O primeiro caractere, né, que você vai ver, D significa que é uma pasta, e quando é um arquivo normal, é esse tracinho aqui. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó, prestem atenção. Eu não tô aqui nessa telinha, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu só limpar essa tela porque tá muito poluída, viu, pessoal? Ó, eu vou dar um clear aqui, tá? Só pra gente limpar aqui a tela. Deixa eu ver onde é que eu tô. Pronto, ó, eu tô em usuários, Lucas Mansueto, Academia de Estudo, pronto. O que é que eu quero fazer?
eu vou usar um comando aqui que eu vou visualizar todos os arquivos, listar, e eu vou olhar as permissões de cada um deles, tá bom? Estão captando aqui o raciocínio, né? Até agora tá de boa, né? Isso, muito bem. Eu vou usar esse seguinte comando aqui, ó. Eu vou usar o comando ls traço, opa, eu vou usar aqui, ó, ls-l e vou dar enter. O que é que o comando ls-l ele faz? Ele lista os arquivos que estão naquela pasta e também ele vai mostrar as permissões de cada um. Vamos lá. Pessoal, por que está esse D aqui? Porque esse D é o quê? Porque a apostila é uma pasta, concorda? Por isso que está esse D, D de diretório, né? De directory. Só que eu tenho ali a apostila.txt. Aquela apostila.txt é o quê? É um arquivo. Não foi aquele arquivo que criamos anteriormente? Então, lembrado que nós criamos isso aí, não foi nesse instante. Pronto. Eu quero que vocês analisem ali o seguinte. Lembrando que eu tenho um grupo do dono, tem um grupo e tem os outros usuários, como é que nós iremos analisar essas permissões? Vamos ver aqui. Olhem aí, tá? Eu vou botar até um zoom, porque eu sei que tem gente que está vendo pelo celular. Ó, quais são as permissões do arquivo apostila.txt? Bora lá. Quais são as permissões do dono? Qual é a permissão que o dono tem, pessoal? O dono tem permissão de quê? Bora, vamos lá, me digam aí. Escrevam no chat ou até pode falar aí pelo microfone, viu? Podem ficar à vontade. R e W significa o quê? Bora, meu povo, vamos lá. O dono, né? O dono do arquivo. Tá vendo aqui que o dono do arquivo ele tá com permissão RW e essa aqui tá com tracinho, por quê? Porque esse arquivo aqui, o dono que sou eu tenho leitura e eu tenho leitura escrita como permissão, que é edição, né? Edição é a mesma coisa que escrita, exatamente. Aí vamos lá. E o grupo, ou seja, vocês aqui, qual é a permissão que vocês têm apenas? Vocês têm apenas permissão de quê, pessoal? Permissão de leitura, ou seja, você não pode apagar o arquivo que está lá. E os outros usuários, ou seja, os terceiros, eles também têm permissão de leitura. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero tirar essa permissão de leitura desses caras que estão aí de fora. Por quê, professor? Porque eu não quero permissão de leitura, eu não quero que eles acessem a apostila, eu quero somente que eu acesse e vocês acessem apenas para visualizar. Não quero que vocês possam alterar. Professor, se eu visualizar, eu posso baixar o arquivo? Pode, você consegue baixar. Você só não consegue alterar o original, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer agora para alterar essas permissões? Eu quero alterar essa permissão. Aí nós vamos usar um comando aqui. Qual comando é esse? É o comando chmod. Esse comando. Ou seja, o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar a permissão de leitura dos outros usuários. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, cada um tem um código. U é o código do dono do arquivo, tá? G é o código aqui do grupo do arquivo. Opa, tá? O G é o código do grupo do arquivo e O é o código dos outros. Tranquilo, né? G group, O others, né? E U vem de owner, né? Que é o dono. Então vamos lá. Qual comando eu vou usar? Vou usar o comando chmod. Então vou lá. Eu venho aqui no meu terminal, tá? Ó, vou só diminuir um pouquinho aqui a tela para a gente conseguir enxergar de boa, tá? Enxergar tanto o comando quanto aqui a estrutura. Então, bora lá, ó. Deixa eu só ver onde é que eu tô. Tá, eu tô aqui. Eu vou listar novamente, tá? ls-l. Às vezes o shell ele dá essa bugada. Bora lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou alterar a permissão dos outros. Então, vou usar chmod. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Chmod eu vou colocar O. O não é os outros? Exatamente. O, aí eu vou colocar "-r". "-r". Em qual arquivo? O arquivo é apostila.txt. Dou enter. Será que alterou? Bom, se não apareceu nenhuma mensagem de erro, é porque muito provavelmente alterou. Vamos fazer o seguinte, bora listar novamente para ver se alterou. Então, ó, ls-l. E aí? Pergunto para os senhores, tirou ou não tirou a permissão de leitura dos outros? Tirou? Certinho? Olhem aí. Os outros têm permissão de quê? Tem permissão nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Beleza? Então, show de bola. Tiramos a permissão. Ok? Pronto.
Agora vamos fazer o seguinte, eu quero dar permissão agora de gravação para vocês, para o grupo. Então como é que eu faço? Mesma coisa, pessoal, ó, chmod, aí eu venho G, que é o grupo, e vou dar mais W. Por que W? Porque é permissão de escrita. Então eu coloco aqui, ó, apostila.txt. Dou Enter. Será que deu certo? ls-l. Bora ver. Deu certo, deu certo. Ó, vocês estão com permissão de escrita também. Perceberam? Pronto. É isso aqui que é algo importante para a sua prova. Você tem que conhecer pelo menos o básico. Professor, no slide tem explicando passo a passo como é que isso é feito? Tem, ó. Tem aqui os exemplos explicando detalhe por detalhe como remove e adiciona a permissão. Beleza? Para fechar esse assunto, eu quero só mostrar aqui para vocês, ó, esse exemplo de questão. Olha só essa questão aqui. Ó, utilizando o console de uma distribuição Linux, um usuário executou em um diretório específico o comando ls-l, que foi aquele comando que usamos, tá? E obteve como saída a seguinte linha. Ó, ele obteve o seguinte, ó, rwrr. E aí ele tem dois, né? Tem if, tem esse número aqui, pronto. E o arquivo, né? docentes.pdf. E aí ele, considerando as informações, bora ver o que ele quer. Vamos lá. Letra A. Docentes.pdf é um arquivo do tipo executável? E aí, sim ou não? É executável? Ele é executável, pessoal? Não, ele é um arquivo em PDF. Executável ele não é. Beleza? Não, não é. Letra B. O primeiro termo if se refere a um diretório, enquanto que o segundo termo if se refere ao usuário que criou esse diretório? Não. Vou lhe dizer o que é que significa cada um. Bora lá. Vocês estão vendo aqui esse meu arquivo é apostila? Vocês estão vendo que tem aí Lucas Mansueto e tem staff? Vocês estão vendo aqui? Pronto, Lucas Mansueto é quem? Não é o dono do arquivo? Sou eu, certo? A criatura aqui, beleza? Sou eu. Esse que vos fala, né? Pronto, e staff é o quê, pessoal? Staff é o grupo. O grupo aqui que está nomeado aqui na minha máquina se chama staff, tá? Então, staff, nesse caso aqui, é o grupo. Então, ou seja, o primeiro termo não se refere ao diretório, se refere ao nome do dono do usuário, a um dono, né? Se refere, ó, ao dono. Ao dono. Beleza? E o segundo? O segundo aqui, ele vai se referir, sabe, não ao usuário, vai se referir ao grupo. Beleza? Ao grupo desse diretório. 4.096 se refere à quantidade de usuários que acessam o arquivo. Não. 4.096 ali é o tamanho do arquivo. Isso aí em kilobytes, tá? Essa minha letra aí tá complicada, ó. Por exemplo, qual o tamanho desse arquivo? 0. Professor, por que 0? Porque esse arquivo não tem nada, pô, não tem nada escrito nele. Bora modificar só pra gente ver aí. Ó, eu venho aqui em Find, ó, apostila.txt, ó. Bora escrever alguma coisa aqui, ó. Bora escrever, ó. Por exemplo, ó, eu quero que todos os senhores passem no concurso. E vou salvar. Pronto. E vou fechar. Bora ver se o arquivo mudou aqui o tamanho. Ó, aqui, por exemplo, deixa eu só visualizar aqui em lista. Ó. Aqui, por exemplo, ele já mudou um pouquinho, ó, tá vendo? Tá 49 bytes. É pouca coisa? É. Mas vamos listar novamente para ver o que acontece. Ó, viu aí, ó, 49. Viu aí que alterou o tamanho? Tá vendo aí que é tamanho? Não tem nada a ver ali com... não tem nada a ver com o número de usuário. Viram aí que é o tamanho? Pronto, tá aí. Provado por A e mais B que ali é o tamanho. Aí vamos lá. Aí letra D. RWRIR se refere às permissões sobre o arquivo docente. E aí, pessoal, se refere às permissões? E aí, sim ou não? Muito bem, achamos nossa resposta. Nossa resposta aqui, ó, letra D. Aí bora ver a letra E, ó. Todos os usuários que fazem parte do grupo if podem editar o arquivo. Pessoal, eles podem editar o arquivo, ó. Aqui tem permissão de edição, W? Tem? Não tem, então eles não podem, né? Muito pelo contrário, ó. Não podem. Se eu quiser dar permissão para eles editarem, qual comando eu vou usar? Eu vou usar o seguinte, ó, eu vou usar chmod, tá? Opa, aqui é junto, vá? E o pessoal, perdão, ó, chmod, e aí depois eu vou escrever o quê? Eu vou escrever, nesse caso, a permissão, né? Que nesse caso é para o grupo, ó, G, tá? Aí eu vou escrever G mais W, é isso aí? G mais W, e depois eu escrevo o nome do arquivo, que é docentes.
.pdf. Já chegando no final do dia, pessoal, aí a cabeça vai pifando. Às vezes eu não me lembro de todos os algoritmos assim no pé da letra, né? Mas só para eu verificar que está certo. É isso mesmo. Ó. chmod G mais W, pronto, docentes. Para eu adicionar a permissão de escrita tá aí. Beleza? Muito bem. Então a resposta é letra D. Tem outra questão aqui, mas isso aí eu vou até pular. E outra coisa. Para a gente fechar aqui essa parte de permissões, tá? Observem. Cada permissão dessa equivale a um número. Por exemplo, permissão de leitura equivale ao número 4, permissão de escrita ao 2 e execução 1. Então, assim, professor, se eu recomendo memorizar isso aqui, rapaz, eu uma vez subestimei uma prova, né? Por exemplo, a prova lá do Ceará cobrou um bagulho desse aqui. Entendeu? Eu não esperava que a prova do Ceará, lá do Polícia Penal do Ceará, fosse tão longe, exatamente, a Polícia Penal do Ceará. E assim, acabou indo longe. Então, assim, pessoal, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu prefiro que vocês se lembrem. Lembrem que leitura equivale ao código 4, escrita 2 e 1. 4, 2, 1, somando tudo dá 7. Por que é interessante você saber isso aqui? Por quê? Porque eu posso alterar as permissões usando o código. Querem ver um exemplo? Vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero pegar aquele arquivo apostila e eu quero colocar as permissões desse jeito aqui, ó. Leitura escrita para mim, só leitura para vocês. Agora lá para o usuário final lá, eu não quero que apareça nada para eles, nenhuma, nem leitura e nem escrita. Observem bem aqui como é que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no terminal e ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever, ó, chmod e aí depois eu vou colocar o código. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, bora subir aqui rapidão. Eu quero que apareça para mim, tá, pessoal? Para mim, o criador do arquivo, eu quero que apareça o seguinte: eu quero que apareça para mim leitura e escrita para o dono do arquivo. Então, eu vou ter que colocar quanto aí? Eu vou ter que somar 4 com 2, não é isso? Ou seja, a permissão de leitura que é 4, né? E a permissão de escrita que é 2, não é isso? Pronto. Então, eu vou colocar quanto aqui? 6. Não é isso aí? Pronto. E agora o grupo, nesse caso, eu quero que vocês tenham apenas permissão de leitura. Eu vou colocar quanto aqui? 4. E os outros usuários? Eu não quero permissão nenhuma para eles, então eu vou botar 0. Então eu vou colocar como aqui, ó, eu vou colocar chmod 640. Qual arquivo? Apostila txt. Bora ver se vai rolar? ls-l. E aí, funcionou ou não funcionou? Funcionou. Viram aí? Funcionou perfeitamente. Bora fazer de novo? Bora lá, bora fazer novamente, tá? Vamos lá, bora lá. Bora fazer novamente aqui. De novo, ó, pessoal. Vamos listar, ó. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? A apostila tem permissão de leitura escrita para mim, permissão de leitura para vocês e nenhuma permissão para os outros. Vamos adicionar o seguinte, ó. Eu quero para mim o seguinte. Eu quero para mim todas as permissões. Eu escrevo quanto aqui? Lembra? 4 para leitura, 2 para escrita e 1 para execução. Então, vou escrever 7. Muito bem. Eu quero o seguinte, eu quero que vocês tenham permissão de leitura e escrita. Só leitura e escrita. Eu escrevo quanto aí para o grupo? 6. Muito bem. E agora eu vou querer permissão de leitura para os usuários de fora. Só leitura mesmo. Vai ficar quanto? Muito bem. Excelente. Beleza? Bora lá. apostila.txt. Dou Enter. Bora ver se vai funcionar. Bora lá. Cruza os dedos. Funcionou. Tá aí. Leitura, escrita e execução para mim, leitura e escrita para vocês e leitura para os usuários externos, tá bom? Beleza? Show de bola? Tranquilidade, né? Bora fazer o seguinte, bora resolver um exercício dessa. Aliás, bora não, vocês vão resolver um exercício aqui dessa, tá? Inclusive é da banca, ó, tá vendo? Da banca. Olha, uma questão lá de Sergipe, pessoal, tá vendo aí? Rapaz, será que isso aqui é um sinal do além? Né? Sergipe, ó, SE, né? Vai lá saber se não é um sinal, né? Muito bem. Vejam aí e resolvam essa questão. Observem. Você possui um arquivo que apresenta as seguintes permissões nesta ordem: R-X, WXRX. Seu superior quer que conceda permissões totais completas para todos, porém não quer que o grupo do arquivo tenha permissão de leitura. Indique o comando correto a ser usado, sabendo que o arquivo se chama idm, né, .txt. Em resumo,
o mesmo deverá ficar com as seguintes permissões. Pessoal, bora lá. Ele quer ali total de permissão para o dono do arquivo, né? Para o grupo, ele quer botar permissão de leitura, mas sem a permissão de. Aliás, sem a permissão de leitura, somente escrita e execução. E para os outros, ele quer botar total permissão. E aí? Vai ser qual? E aí, vai ser qual é que a gente vai jogar? O que é que vocês acham? Lembrando, ó, leitura equivale a 4, escrita equivale a 2, aliás, leitura equivale a 4, escrita equivale a 2 e execução equivale a 1, tá? Faça uma conta aí direitinho. Saulo, revisa aí seu cálculo, tá? Revisa aí seu cálculo direitinho. Ó, o dono tem permissão total. Permissão total. Então, você vai somar 4, 2, 1. O grupo tem apenas de leitura. Então, você não soma 4. Você soma 2 com 1. E depois você vai fazer o seguinte. Você tem permissão total para o grupo, para os outros, os usuários externos. Então, você vai somar 4 com 2 com 1. Então, fica quanto aí nesse caso? Ó, Samuel ali respondeu. Vai ficar quanto? Samuel respondeu. Saulo, pronto. Muito bem. Leandro, exatamente. Vai ficar 737, exatamente, tá? Então, resposta, ó, letra D, 737.idm. IDM TXT. E aí, pessoal? Não, tranquilo, relaxa. É porque também vocês estão respondendo agora, pô. Eu não dei nem tempo para vocês responderem, tá? Tá na hora, é assim mesmo, entendeu? Erra mesmo, não se preocupem não, entendeu? Se eu tivesse dado um tempinho mais, realmente vocês teriam, eu acho que teriam acertado, é porque fomos respondendo aqui na hora, beleza? Diga, Samuel. Professor, boa noite. Esse material tá lá na sua playlist, né? Isso, tá lá na trilha, exatamente. Então, olha só, guerreiros. Até agora, o que é que vocês acharam? Deu para revisar o Linux tranquilo? Estão com dificuldade em alguma coisa ainda? Tem alguma dúvida? Pronto, qual é a missão dos senhores a partir de agora? Tá? Vamos pegar esse PDF que está lá na trilha, ó, tá aqui na trilha, e vão fazer as anotações com base no que eu falei aqui nessa aula. Professor, eu quero treinar. Pronto, resolve a trilha 1, resolve a trilha 2 e resolve a trilha 3. A trilha 3 é a trilha de comandos, só de comando. Professor, eu quero mais exercício. Aí você vem para cá, ó, exercícios de revisão. Clica aqui em exercício de revisão e você vem parar nesse formulário aqui, ó. Tá vendo, ó? Exercícios extra de diversas aí bancas também. Inclusive foram aqueles que a gente trabalhou aqui, ó, tá vendo, ó? Exercícios que a gente trabalhou. Beleza? Então, ó, peguem esses exercícios aqui e treinem, tá bom? Além do slide. Então, pessoal, ó, sabe, não é nem contando vantagem nem nada disso, mas esse é o material de Linux mais enxuto que eu consegui montar. E acredito que na web também vocês não vão achar um material mais enxuto. Por quê? Porque assim, tem materiais muito bons na internet, tem, mas a questão é o seguinte, eu busco sempre pegar o material e enxugar e simplificar o melhor possível para o iniciante. Porque eu trato os senhores, todos vocês iniciantes da área de tecnologia, entendeu? Porque a maioria aqui não tem afinidade. Um ou outro aqui tem afinidade com computador e tal, mas a maioria não tem afinidade. Então, eu prefiro que vocês aprendam, certo? Ensinando aqui realmente desde o princípio. Então, assim, para que vocês possam aprender com mais qualidade, peguem a trilha e façam a trilha. Qualquer coisa, pessoal, só é você revisar. Essa aula aqui ela vai ficar gravada. Eu, inclusive, vou jogar lá no canal no meu canal lá do YouTube, tá? Para não ficar compartilhando o link e tal. Eu prefiro jogo logo lá no YouTube e aí vocês conseguem acessar de boa, beleza? Então, olha só. Já entenderam como é que vão revisar Linux? Então, assim, depois disso aqui, eu acredito que o Linux vocês já têm uma noção de como é que vocês devem estudar, tá? Então, o caminho é esse aqui. Então, ó, características do Linux, certo? Característica como ele é um software livre, né? Ele é case sensitive, ele não precisa de permissões, né? Enfim, tem um código aberto, é gratuito, isso tudo você tem que saber, tá? Tem que saber quais são, nesse caso, os gerenciadores de inicialização, Lilo e Grub, as distribuições,
os comandos, certo? Os diretórios, as permissões e os códigos de permissão. Isso aqui é o que vocês precisam revisar. Professor, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas do jeito que eu passei aqui, vocês revisam isso aqui em um dia se vocês quiserem. Pega a trilha, resolve ela toda, depois pega o conteúdo e vai fazendo suas anotações. Pega o slide e vai fazendo suas anotações. Depois resolve aquela lista de exercícios. Vocês podem fazer isso aí, tá? Em um mesmo dia. Não precisa nem separar em dias aí, tá? Beleza? Então é isso aí. Opa, Rosângela, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Viu, muito obrigado aí pela consideração. É porque, assim, dá trabalho, pessoal, montar material bom, dá muito trabalho, mas, assim, é algo gratificante para mim, porque a ideia é justamente a gente tentar facilitar o máximo possível para vocês, entendeu? Esse é o verdadeiro papel da educação, entendeu? O papel da educação é esse, beleza? O papel da educação é a transmissão do que a gente vai fazer. Entendeu? De nada adianta eu falar aqui uma linguagem bem complexa para vocês e vocês não entenderem nada, né? Ou seja, estou eu aqui inflando meu ego, né? Estou aqui inflando meu ego, sou bonzão, todo mundo vê eu falando bonito, mas ninguém está entendendo nada. Então, o objetivo da comunicação, ele não está sendo feito, que é o quê? O emissor enviar a informação para o receptor e ele conseguir compreender. Esse é o objetivo da comunicação e da educação. Falar com linguajar complicado, eu sei falar também, sei falar com linguagem técnica aqui, sei falar muito bem. Se eu for falar com alguém da área, eu falo com linguagem técnica, certo? O núcleo do Linux ele é monolítico, né? Um núcleo que exige um desenvolvimento de linguagem, tá? Você pode pegar e criar em C+. Eu poderia falar de forma técnica também, porém, o público que eu estou conversando aqui são pessoas que não têm um conhecimento técnico. Do que é que adianta eu ficar falando um bocado de termo técnico se ninguém está entendendo nada? Ou seja, só de boniteza? Bom, quem vive de boniteza, meu irmão, é modelo, né? Ou esse pessoal que fica tirando foto aí para rede social. Eu não vivo de boniteza. Acredito que vocês também não, né? Então, eu prefiro, né, viver de praticidade e objetividade, beleza? Então, é esse aí o nosso princípio. Belezinha, pessoal? Então, vamos lá. Tá aberta aí a palavra para vocês. Alguém tem alguma consideração? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer sugerir? Né? Porque na próxima live a gente já pode ver um outro conteúdo também para a gente simplificar. Beleza? É isso aí. Né, Samuel? É desse jeito. Diga aí, Samuel. Se a gente fosse viver de boniteza em Samuel, a gente tava era lascado, né, meu irmão? Porque, Ave Maria, Então, moço, né? é, eu, eu ia usar agora, sabe o quê? Não tem o eufemismo, né? Pronto, eu vou usar o disfemismo, né? Que é uma figura de linguagem, né? Que é o contrário do eufemismo. Todo mundo sabe o que é figura de linguagem aqui, né? O que é que seria eufemismo, né? Aí o cara chega assim e diz, rapaz, não vou chamar ela para sair, não. Sabe por quê? Porque eu não sou muito arrumado para ela, não, sabe? Eu não sou o ideal para ela, não. O disfemismo vai dizer o seguinte, meu irmão, eu sou o rascunho do mapa do inferno, meu filho. Eu sou uma catraia. Não tem jeito, não vai bater. No santo não vai bater. Então, é isso aí, entendeu? Se for usar aqui disfemismo, hein, Samuel? É Moço. isso aí, meu irmão. Tu lembra, hein, Samuel, das aulas de português usando figura de linguagem? Meu irmão, não tem como. Eu dava Meu risada. irmão, E onomatopeia, você lembra? Ah, sim. A zona da, os pés. Olha, meu irmão. Aliás, os sons, né? Sim, Os eu sons. na resenha lá. Meu irmão, é sério, rapaz. É aquela turma lá vai ficar para a história, viu, Samuel? Ali foi a turma que eu, vamos dizer assim, que eu consegui, sabe, validar que eu sei da aula de outra disciplina além da minha, né? Eu disse, rapaz, bora ver se vai dar certo da aula de português, né? Aí eu, bom, a turma 13 aí vai ser a turma cobaia, né? E acabou dando certo, né? Esse número aí deu certo, tá vendo aí, Samuel? O número 13 deu certo. Enfim, pessoal, bora lá, brincadeiras à parte, né? Só para descontrair. Vamos lá, querem perguntar alguma coisa? A palavra está aberta. Querem sugerir, ó, não fiquem acanhados, tá? Pode ser tanto o pessoal aí da turma de Sergipe, viu? Que eu sei que eu estou cuidando mais do pessoal de Sergipe, porque Ismael, ele tem uma preocupação aí maior com o pessoal do CFO,